Estados Unidos ataca pontos na Síria depois que bases americanas foram atacadas no país. Coreia do Norte faz um teste com o Hail, que é um drone submarino que tem uma capacidade de provocar um tsunami nuclear. Vamos falar um pouco mais sobre o assunto. Enquanto isso, Eslováquia e Polônia, que foram os dois países que até o momento garantiram os seus MiG-29 para os ucranianos, os seus caças, veem isso como um negócio bem lucrativo, na casa dos bilhões de euros. E para finalizar, falar um pouquinho sobre a questão do Zelensky estar descontente com o apoio do mundo ocidental. Inclusive reclamou publicamente que só estão fornecendo coisas de antiga tecnologia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que é o professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, pessoal, seja membro, que isso ajuda demais, tá? Ou faça uma contribuição também via chave Pix. Caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pelo preço mais acessível de todos, galera, menos 70 centavos por dia, eu prometo que você não vai se arrepender e vai ter muito mais noção, conhecimento de mundo, tanto para o seu vestibular, para a sua redação, para o seu concurso, ou, claro, para o seu conhecimento mesmo. Tamo junto, pessoal. Link na descrição, vocês não vão se arrepender, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Que a Síria é um país em tensão, galera, acho que isso ninguém discorda, né? Inclusive, até recentemente, vem tentando se melhorar um pouco as suas relações com mediação da China, tá? Ponto bem importante, com os outros membros aí do mundo árabe, tanto que, por exemplo, recentemente, Arábia Saudita e Síria tiveram uma reaproximação, reabriram, né, as embaixadas, a Arábia Saudita aceitou reabrir as embaixadas, porque vários países, principalmente aqueles que eram mais alinhados com os Estados Unidos, tinham a Síria como um parceiro do Irã e, consequentemente, um parceiro mais próximo da Rússia e da China. Pô, galera, a relação Bashar al-Assad, por exemplo, presidente da Síria, e da Rússia, é antiga, desde o pai do Bashar al-Assad, né? Desde Hafez al-Assad, a relação entre União Soviética e Síria, ela sempre foi bastante significativa, né? Só que, quando aconteceu a Primavera Árabe, os protestos começaram a rolar, a guerra civil no país e tal, e os americanos fizeram uma intervenção no território. Inclusive hoje, existem bases americanas localizadas no território da Síria, estima-se aí, pessoal, mais de 1.000 soldados, tá? Mais de 1.000 militares localizados ali com armamentos, galera, sem precedentes, tá? Também vale ressaltar, segundo a mídia local, a mídia síria, a principal que é a Sana, né, a mídia deles, eles garantem que as bases americanas estão, primeiro, próximos das regiões onde tem petróleo, coincidentemente, claro, né? E também que eles auxiliam na questão de tráfico de trigo, de petróleo, eles vendem no mercado negro mesmo, como forma de ganhar dinheiro em cima do país da Síria. Inclusive, eles sempre remontam a ideia que o Trump, inúmeras vezes enquanto era presidente, garantia que a intervenção na Síria só acontecia ainda por conta dos recursos naturais que existem no país. Vale lembrar que a Síria é um território altamente estratégico pela riqueza em relação à produção agrícola comparado com os outros países do Oriente Médio. É um país, por exemplo, que tem bastante petróleo, até geograficamente falando, está meio que no coração do Oriente Médio, então futuras rotas de gasodutos, oleodutos, que conectariam a região do Golfo Pérsico à Europa, passando pelo meio do Oriente Médio, por exemplo, esses gasodutos deveriam passar pela Síria. E é claro que a Rússia, por exemplo, não quer que a Síria seja o local de passagem de gasodutos e oleodutos que concorreriam com o gás e com o óleo da Rússia. Então, existem interesses geopolíticos na Síria. A Síria é muito estratégica, muito estratégica. E por conta disso, claro, que existem interesses das grandes nações, né? Pois bem, só que a Síria, até por essa parceria que tem com os iranianos, faz, por exemplo, constantes ataques a essas bases militares americanas no território da Síria. Inclusive, tanto o Irã quanto a Síria também realizam ataques, segundo Israel, a Israel. Vai lembrar, por exemplo, que eu falei para vocês anteontem, se não me engano, né, no nosso vídeo, que Israel realizou um ataque ao aeroporto de Alepo, porque, segundo Israel, a região da Síria, depois que teve, né, o terremoto, a questão de chegou mais ajuda humanitária, aquele aeroporto está sendo muito movimentado e está servindo como esconderijo para venda de armas, para transporte de armas do Irã, passando pela Síria e conectando até a Jihad Islâmica, até o Hezbollah que está no Líbano, né, e por aí vai, tá? Pois bem, e a gente teve um ataque por drone, tá? E aí os Estados Unidos garantem que os drones, eles são drones iranianos que atacaram
um empreiteiro ali que estava nos Estados Unidos e feriu 5 soldados. Os Estados Unidos, por consequência, atacou territórios na Síria, alegando que são territórios aliados ao Irã. E aí a gente teve mais um ataque a uma base dos Estados Unidos, que foi uma retaliação da retaliação do ataque que aconteceu. Inclusive, isso vai fazer com que, claro, tenha mais motivação para uma intervenção maior dos Estados Unidos. O Lloyd Austin, por exemplo, que é o grande chefe hoje, né, da defesa dos Estados Unidos, ele garante que ele não vai deixar que bases americanas sejam atacadas no território da Síria. E olha que importante, né? Desestabilizar a Síria seria muito estratégico para os Estados Unidos. Por toda essa importância geográfica e geopolítica que eu comuniquei com vocês, os Estados Unidos, quando começou a Primavera Árabe, apoiou bastante os rebeldes, apoiou bastante os curdos também, para que eles derrubassem o governo do Bashar al-Assad, que é um aliado da Rússia. Por exemplo, o serviço de inteligência da Rússia, e aí é óbvio que não tem garantia, né? Do mesmo jeito que os americanos mentem muito no seu serviço de inteligência, os russos também o fazem, garantem que os Estados Unidos está pleiteando, inclusive, fornecer armas e equipamentos para rebeldes islâmicos, para extremistas islâmicos, para que eles desestabilizem a Síria novamente e permitam uma intervenção em nome do combate ao ISIS e da preservação da democracia no país. Se é verdade ou não, pessoal, não sabemos, tá? Mas é bem coisa que grandes impérios fariam. Tanto Estados Unidos, quanto China, quanto Rússia. Já falei, né? Não tem bonzinho na geopolítica internacional, tá? Então, a Síria está num momento de tensão grande, né? Depois do abalo sísmico, depois de... Não vou falar finalizado, porque ainda existem redutos, né? Do ISIS, de rebeldes, parte ali dos curdos e tal. Mas de praticamente ter finalizado a guerra civil no país, que começou em 2011, a Síria continua sendo alvo de bastante interesses geopolíticos. Notícias importantes também, galera, relacionadas à Coreia do Norte. Tava rolando, até o momento passado, né? Foram 11 dias de treinamento, o Freedom Shield, que é o exercício militar conjunto entre Coreia do Sul e Estados Unidos, em que inclusive a Coreia do Norte considerava como um abuso, uma ameaça à sua integridade, à sua existência. Como resposta, os norte-coreanos fizeram testes também, né, com mísseis balísticos para o território japonês, pegando próximo da Coreia do Sul, só que daí eles lançaram uma surpresa. Além dos testes que aconteceram por mísseis balísticos, eles também fizeram um teste com um drone submarino chamado de Haeil. Esse drone, segundo as informações oficiais da mídia norte-coreana, ele viajou durante praticamente 60 horas, tá? Isso sem ser percebido. Aliás, esse é o objetivo desse armamento, tá? Segundo a Coreia do Norte, é um equipamento furtivo, que ele viaja a uma velocidade não muito grande, mas que ele consegue se deslocar por grandes distâncias sem que o inimigo perceba, a uma profundidade de 80 a 150 metros, tá? Tanto que eles fez isso da terça até a quinta e ninguém conseguiu perceber, e poderia, assim que ele explodir, causar um tsunami radioativo, tá? E isso pegou, de novo, né, a Coreia do Sul, por exemplo, já falou que o eixo de 3 pontas, que é Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, olha isso, galera, olha o que inimigos em comum não fazem. Japão e Coreia do Sul não são aliados. Historicamente, inclusive, os sul-coreanos odeiam os japoneses, né? Mas por ter um inimigo em comum, que são os norte-coreanos e os chineses, eles retomaram as relações diplomáticas e estão fazendo agora até uma aproximação militar. Claro, com os Estados Unidos sendo o grande fiador, dessa aproximação militar. Mas essa reaproximação vem na esteira da Coreia do Norte aumentando o número de testes nucleares. Inclusive, esse equipamento que os norte-coreanos testaram, segundo as informações da mídia coreana, pode deslocar uma distância suficiente para atingir todos os portos da Coreia do Sul e inclusive para pegar em territórios americanos, bases americanas no Japão e também em Guam. Ou seja, e aí, como eu falei, né, como é meio furtivo, ninguém sabe exatamente quando que vai acontecer, poderia pegar Estados Unidos, por exemplo, ou um território americano de surpresa. Tecnologia militar avança bastante, né? Para preocupação do mundo, inclusive. Hoje a gente teve a notícia também, galera, que a Polônia, sendo muito questionada, né? Poxa, por que você cedeu seus caças, não sei o que e tal? Porque isso poderia colocar, inclusive, a Polônia em risco. É fato, pessoal, o próprio Lavrov falou, por exemplo, que hoje a guerra da Rússia não é uma guerra contra a Ucrânia, é uma guerra contra a OTAN e seus mais de 3 milhões de militares, tá? E de fato, né? Porque a coalizão, a entrega de tanques, a entrega de caças não é contra a Ucrânia, é contra a OTAN, né? Mas, e aí quando foi questionado, o primeiro-ministro do país, ele garantiu
que o próprio negócio que foi feito com a Ucrânia é um negócio até que lucrativo para os poloneses. Além de ter toda a questão que a Polônia está do ladinho da Ucrânia, e convenhamos, seria um país possível, né, de sofrer um possível ataque dos russos, até não lembro se foi o Lavrov ou o Peskov que falou sobre isso, que é o porta-voz, né? Mentira, foi os dois, foi o Medvedev, né? O Medvedev, por exemplo, ele garantiu, galera, que sabe quando ele fala, ele sempre exagera, né? Mas ele falou, por exemplo, que ele não sabe exatamente onde que vai parar esse ataque da Rússia. Que a Rússia pode avançar, por exemplo, até Kherson, ou então que pode ir até Odessa, ou que pode chegar até Lviv. Galera, Lviv é um território que faz fronteira praticamente com os poloneses. Então, óbvio que a Polônia, ajudando a Ucrânia e sendo membro da OTAN, ela considera isso como uma defesa contra os russos. Mas, além disso, tem uma questão financeira. Eu anunciei para vocês, por exemplo, que a Eslováquia, quando forneceu os 4 MiG-29 e vão vir mais 9 no futuro próximo, eles ganharam de presente, entre aspas, os Estados Unidos, a oportunidade de ter acesso a 1 bilhão em equipamentos, pagando só 350 milhões, ou seja, um desconto de 650 milhões. Fora que também vai ganhar um cheque de 250 milhões de euros da União Europeia. Existe um fundo pela paz na União Europeia que ajuda países, né, nessa situação. E aí, Polônia, Eslováquia fornecerem os seus caças, os armamentos, é um tipo de financiamento desse jeito, tá? Tanto que, por exemplo, segundo os dados, a Polônia falou, né, que eles vão receber 300 milhões agora, fornecendo os caças MiG-29, e mais 500 e 600 milhões de euros no futuro próximo, por conta dessa ajuda. Inclusive, aí eu acho, tá, que foi até um pouco de gafe do primeiro-ministro, falou assim, ó, a gente mandou os nossos equipamentos que não são muito modernos para receber dinheiro e vamos conseguir equipar a nossa defesa muito melhor. Parece que meio assim, né? A gente forneceu ali o que não tava ninguém usando, né? Tá meio velhão, meio obsoleto lá pros ucranianos. Pô, se vira aí com os MiG-29, com os caças da antiga União Soviética, que a gente vai comprar caças aqui mais modernos. Ficou parecendo um pouco isso, né, na declaração do primeiro-ministro. Mas enfim, né? Então, por mais que não haja uma ajuda direta dos Estados Unidos e da União Europeia, pelo menos até o momento, fornecendo os caças como instituições oficiais, há um financiamento em dinheiro, né? Uma compensação financeira para essa ajuda. Só que mesmo assim, o Zelensky ele deu uma declaração reclamando da ajuda dos países ocidentais. Ele agradeceu, né? Claro, falou assim, olha, obrigado pela ajuda, tá. Mas primeiro, as sanções não estão sendo suficientes. E é fato, né, pessoal? A aproximação que a Rússia teve com a África, que teve até com a América do Sul, o Brasil, por exemplo, né, aumentou as trocas comerciais. Com os chineses, gasoduto Power of Siberia aí vai ser finalizado, aumentou a venda de gás, a venda de petróleo e tal. Óbvio que abalou a Rússia, mas talvez não tanto quanto os países ocidentais esperavam. E a Ucrânia garantiu que mais sanções devem ser aplicadas e que poucos equipamentos estão chegando. Os tanques, alguns AMX chegaram da França, o Challenger do Reino Unido vai chegar a munição também, né, de urânio empobrecido, que já causou uma grande polêmica. A gente teve, por exemplo, o chefe da defesa militar especializado em assuntos radioativos garantiu, pessoal, que por mais que não seja um ataque nuclear isso, o urânio empobrecido, quando ele entra em contato com o solo durante muito tempo, né, o resto de munições e tal, ele fica ali em contato e se contamina solo, contamina lençol freático e o nível de radiação, sim, aumenta. E a grande prova disso é o que aconteceu na Sérvia depois dos ataques, por exemplo, da OTAN, tá? Então isso pode provocar mais um probleminha. Mas os tanques, os caças que estão chegando não são suficientes. E que, inclusive, a Ucrânia precisa de caças mais modernos. Que o MiG-29 é uma boa ajuda, mas talvez ele esteja querendo, né? Um caça americano, um F-16 e tal, né? Para ajudar nos ataques. Por enquanto, Biden e outros membros, né? Como, por exemplo, Olaf Scholz, Macron, por exemplo, não garantiram esses caças. Muito possivelmente o Zelensky vai continuar nessa tentativa até meados de abril, né, um pouquinho mais pra frente, abril, maio, que é quando vai estar secando o campo e finalmente vai começar a tão prometida, segundo os ucranianos, contra-ataque dos ucranianos. Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.